mais uma tertúlia das conversas com café. E são conversas com café e também chá. Também há chá, nossa café. É aqui que temos uma temática, uma tertúlia mais informal, mas acima de tudo também de emoções. Tendo nestas tertúlias é que se possa conversar, se possa refletir, se possa trocar experiências, ideias, sempre de uma forma informal, mas também com emoção, com amizade entre as pessoas, e grande parte das pessoas que aqui estão conhecem já pelo menos um dos oradores, seja a doutora Fernanda Aparício, seja a doutora Adelina Antunes, e eu quero dar aqui uma palavra de agradecimento a todos vocês por um fim de dia, sexta-feira, por estarem aqui, mas estão cá com o coração, eu sei, por eles, mas também pela temática, pela importância que cada um de vocês atribui a esta temática, mas a palavra de agradecimento maior é aos nossos oradores, quando foram contactados para mais este desafio, porque não é a primeira vez que estão cá. Nem deve ser a última. Por isso, eles disseram logo que sim, não disponibilizaram-se para estar aqui. Sempre de uma forma muito próxima e muito satisfeitos, mas também de proximidade com o entroncamento, apesar de nenhum deles ser do entroncamento, mas pronto, nós damos aqui, adotamos. Vocês que são adotados. O Presidente da Câmara diz que eu já tenho direito a receber. Não votem cá. O Presidente está numa reunião, não está, eles estão todos ali reunidos, mas ele costuma dizer que já adotou. O doutor Adelino Antunes é uma pessoa que também não é do entroncamento, mas também já tem um bocadinho do entroncamento. Ao longo da sua vida. Já sei chegar aqui. Tem colaborado, é professor do ISEC, no Instituto Superior de Educação e Ciência, e como tem vindo ao entroncamento no âmbito das pós-graduações do ISEC, têm decorrido e que estão a decorrer, temos neste momento 3 pós-graduações que estão a ser ministradas na Escola Profissional do Estado. Obrigado ao Politécnico de Bairro, e aqui com o senhor o vice-presidente aqui, mas aos colegas, muito obrigado por estarem aqui, à comunicação social e a todos vocês que vieram aqui. O professor, isto é sempre um bocadinho informal e só agora é que fizemos aqui o alinhamento, até porque os oradores não se conheciam. Eu falei com a doutora Adelina Baradia se era necessário fazer aqui uma ponte e ele disse, não é necessário, nós vamos falar e de certeza que vamos consertar as questões. Já tivemos a preparar mentalmente a coisa. Mas o doutor Adelino Antunes tem uma larga experiência na área das pessoas, de trabalhar com pessoas, tem formação em serviço social e é mestre em sociologia. Além disso, e doutoramento em sociologia, peço desculpa, mas além disso tem uma experiência ao longo da vida dele, desde ser trabalhar em várias instituições, em várias associações, mas também na Casa Pia, penso que foi aquela experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo muito gratificante, e que já teve a oportunidade de nos falar aqui na sua mentora, na doutora Catalina Castanha também, e que eu tenho também que referir esse nome, mas além disso também na área da formação, da docência, trabalhou muito, e a experiência dele muito com jovens, com delinquentes, em situações sempre muito de terreno, trabalhar na rua, trabalho no terreno, mas sempre muito na aproximação às pessoas e sempre às vezes em situações de limite também, mas em que os afetos e as emoções fizeram de certeza a diferença. A diferença, a principal ferramenta para trabalhar
trabalhar nessas situações não pode ser outra que senão o coração e a emoção. Ele vai-nos falando um bocadinho, eu tenho aqui o currículo dele, não vamos fazer isso. Já. Ele vai falando na experiência dele e penso que é mais gratificante isso do que eu possa estar aqui a ler um papel. A doutora Fernanda Aparício. A doutora Rita perguntava, olha, eu não tenho a biografia nem o resumo da doutora Fernanda. E eu disse, não preciso porque nós conhecemos emoções e coração, é o que está aqui. Nós conhecemos em 1989. Hoje foi no final. Mas foi a concorrer à mesma empresa. É a mesma função. É um pormenor que ela gosta sempre de dizer, porque em 1988 nós concorremos a um concurso do Expresso, na altura era assim, e concorremos à mesma função, ao mesmo lugar. E conhecemos na empresa de seleção. Em Lisboa. Ficámos as duas. Essa é que é engraçada. Concorremos ao mesmo lugar e foi engraçado que, ou seja, éramos concorrentes, estávamos a competir uma com a outra, só havia um cara. Mas mesmo lá na empresa de seleção, nós criamos empatia uma com a outra, que é uma emoção, não vai. É empatia. E fomos logo a almoçar juntas. Verdade. Tínhamos depois as restantes provas à tarde. E começou aí o nosso conhecimento. Depois entramos então para a mesma empresa em 89, sem saber que afinal havia um lugar, mas abriram dois para... Face às características do perfil e fomos admitidos, só que não sabíamos. Só quando eu cheguei à empresa, é que eu ouvi ela receber. Ela foi receber. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas foi assim. Por isso eu conheço a doutora Fernanda há estes anos todos. Temos a formação inicial, é Psicologia Social e do Trabalho. A doutora Fernanda depois fez todo o percurso dela e mestrado muito na área do comportamento organizacional, mas tem uma experiência de trabalho em empresas, trabalhar com pessoas, motivar, trabalhar emoções, trabalhar comportamentos e motivar e envolver as pessoas em várias empresas nacionais e internacionais, para além de ser especialista na área da psicologia social, tem também uma outra vertente. Tem trabalhado em várias instituições sociais, voluntariado, que eu não vou aqui agora enumerar, mas também como docente do Instituto Politécnico. E principalmente agora como docente. Neste momento está só como docente. E tem feito um curso, neste momento é a diretora da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos no Politécnico de Tomar, estão aqui algumas alunas e ex-alunos, mas é uma mulher, como ela costuma dizer, das pessoas, das relações e das pontes entre as pessoas. Penso que não é só. E estas pontes, eu penso que é o traço comum dos dois oradores que temos aqui. Toda a vida deles foi feita, não sei se posso dizer isto, se concordam, mas a vossa vida pessoal, profissional e social tem sido feita de fazer pontes entre as pessoas. E construir, não é só fazer no sentido de construir essas pontes. Eu não vou falar hoje, a palavra é deles agora, mas penso que vamos ouvir aqui alguns testemunhos, alguma reflexão sobre afetos, emoções e relações. Como é que estes conceitos se interligam e quais os impactos de uma
emoções, boa gestão emocional para crescer, para formar um indivíduo, para criar relações positivas na nossa família, na sociedade, mas também em termos profissionais, como ter sucesso, como é que as emoções, nós não pensamos, mas uma boa gestão emocional nos torna mais felizes, mais nós próprios, o estar bem connosco, estar bem com os outros. E só estando bem connosco e com os outros é que podemos ser felizes e, acima de tudo, ter sucesso. Por isso, eu deixo aquilo que combinamos foi com a doutora Adelina Antunes começar primeiro, vai falar muito na parte da infância e da adolescência até ao final da vida, e depois a doutora Fernanda muito num aspecto que eu penso que é importante, que será a gestão emocional, a parte social e a parte profissional, e onde é que as emoções se encaixam na vida social e na vida profissional. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais, um agradecimento à senhora vereadora por amável convite que me fez. Para a terceira vez estou nestas andanças e fiquei assim um bocadinho atrapalhado quando ela me propôs vir trabalhar sobre este tema. Fui um bocadinho atrapalhado porque para falar deste tema eu tenho gasto toda a vida e ainda não consegui terminar o discurso. Portanto, falar aqui em 20 ou 30 minutos num tema como este vai ser um bocadinho difícil. Decidi fazer uma pequena abordagem sobre esta temática desde a infância até à terceira idade, tentando mostrar que os sentimentos, as emoções, as relações fazem parte intrínseca da nossa vida em todos os momentos, em qualquer das etapas de vida que temos que percorrer. E decidi fazê-lo de uma forma muito simples, mostrando alguns pensamentos, pondo ideias para reflexão, não fazendo um discurso muito científico, porque senão ficaria provavelmente, aqui alguns académicos, ficaria provavelmente pelo abstrato, não passaria daí, não é? E contando histórias, se me permitirem. Os meus alunos, eu agradeço-vos estarem aqui. É sempre um carinho muito grande que me fazem encontrar nestas coisas meus ex-alunos, hoje profissionais e os colegas. Costumava dizer que, sobretudo, eu era um contador de histórias, pois sou um contador de histórias porque a minha vida foi uma sequência de histórias. Histórias interessantes, todas elas interessantes, algumas felizes, outras nem por isso. Há bocadinho falava na experiência da Casa Pi, foi uma experiência extraordinária, mas com dias muitíssimo negros. Bom, e apesar de tudo, transformaram-me numa pessoa mais feliz, capaz de olhar para os outros, de entender melhor os outros. E se calhar começava aqui com a última palavra da senhora vereadora, que foi a construção de pontos. De facto, tudo isto se trata de construir pontos de ligação. Mas como dizia o nosso cantor, a ponte é sempre uma passagem para a outra margem. Muitas vezes tentamos construir essa ponte sem nos apercebermos que ela tem que ter obrigatoriamente duas vias, para lá e para cá. Bom, estas questões da razão e da emoção não são coisas novas. Nós é que nos esquecemos daquilo que outros já estudaram, daquilo que outros já pensaram, daquilo que outros já viveram. Há muitos anos atrás foi feito um primeiro estudo teórico sobre estas questões, sobre as emoções, e foi Platão, vejam, não é? Que conseguiu pela primeira vez formular uma tese que diria que as emoções congregarão aqui três elementos
fundamentais: a cognição, a motivação e a emoção. Só não conseguiu estabelecer se existiria ou não uma relação direta entre eles. Hoje, eu penso que não temos dúvidas já sobre estas questões e, de facto, sobretudo depois dos estudos do Manuel Damasio e da inteligência, sobre a inteligência emocional, por exemplo, o Goleman, hoje já não temos dúvidas de que esta questão de que uns pensam com o coração e outros pensam com a cabeça já não existe, não é? Até porque as emoções, afinal, não estavam nada no coração. Eu tenho um irmão que é cirurgião cardíaco e um dia ele chamou-me estúpido porque o coração não pensa, o coração é um músculo, ponto final, dizia-me ele. Ele tem toda a razão. E foi o Damasio que nos veio mostrar que, afinal de contas, ele está cá no cérebro com a razão que usa. Ora, se elas estão ali lado a lado, será apenas por um mero acaso? Ou será que este sentido de proximidade física das duas coisas no nosso cérebro nos vem mostrar que entre a razão e a emoção tem que haver uma ligação muitíssimo forte, embora este equilíbrio nem sempre seja muito fácil de fazer. Quando falava há bocadinho na inteligência emocional, estamos a falar do equilíbrio entre aquilo que é a nossa razão e aquilo que é a nossa emoção. Portanto, há muitos anos, no tempo de Platão, eu começaria aqui pela questão da infância. Mas a infância, e vou dedicar este bocadinho ali àquele bebezinho que está ali tão entretido. Esta questão da infância não pode ser separada da questão da família. Peço desculpa, mas eu queria me esquecer. E antes que isto passe para aqui, as neiras, não pode ser separado da questão da família, não é? Ali está a criança, mas ela não está sozinha, ela está ao colo do pai, suponho que é o pai, não é? Podia ser o tio, o amigo. E isto para quê? Para falar um pouco das transformações que ao longo destes últimos anos a figura família, a instituição família tem sofrido, enfim, para melhor compreensão de alguns e pior compreensão de outros. E se formos tentar encontrar uma definição da família, encontramos tantas variáveis, tantas definições, que acabamos por ficar muito mais confusos. Mas se nos cingirmos também àquela que era tradicional e que era a nossa definição jurídica da família, em que se fala de graus de parentesco, em que se fala de consanguinidades, em que se fala de coabitação do mesmo teto, então veremos que a noção que temos hoje de família, ou que podemos ter de família, não cabe nestes pequenos parâmetros. Encontrei uma definição que me satisfaz, do Sr. Donald Meltzer. E ele diz-nos uma coisa engraçadíssima. Diz que a família é um espaço afetivo para gerar amor, conter a tristeza, promover a esperança e ensinar a pensar. E parece que cabe tudo aqui. E se a família conseguir fazer isto àqueles que vai gerar, criar este ambiente para que aqueles que vai gerar possam crescer felizes, que esse é o objetivo, como disse há bocadinho, então estaremos aqui perfeitamente enquadrados com os objetivos da vida, que é tornar estas crianças mais felizes. Dizíamos o João dos Santos também há muitos anos atrás, há 60 anos atrás. Homens capazes de amor são aqueles que foram crianças ou que se reconciliaram com a infância vivente. Ora, meus amigos, as crianças aprendem por imitação. Sabemos isso. A criança aprende por imitação. Como é que eu posso ensinar uma criança a amar e a ser capaz de se deixar amar? Como? Senão através do meu próprio exemplo. Esta não é uma questão fácil, porque vou ficar um bocadinho em cima e ainda não consigo criar lá um curso superior para pais. Não. Nem doutoramento. Eu acho que por uma única razão.
não sei se conseguiria encontrar um lote de professores capazes disso. É uma missão extraordinariamente difícil, que se vive momento a momento, dia a dia, em cada segundo da nossa vida e dos nossos filhos. E só através do exemplo é que poderemos, de facto, construir um sistema de valores baseado nos sentimentos, baseado nas emoções e baseado nas relações. Casal. E hoje já não sei muito bem o que é que quer dizer casal, não é? Porque já se fala em famílias de uma pessoa só. O casal é bem mais do que a simples soma aritmética de uma mãe e mais um pai. A saúde mental da criança, a sua capacidade para resistir a tensões e conflitos, emerge do espaço virtual, promotor do desenvolvimento que os pais, enquanto casal, conseguem criar na relação única e irrepetível que constroem com aquele filho. Uma vez mais, João dos Santos aqui para chamar-nos a atenção. É preciso educar a criança pelo afeto, mas também pelo respeito. Há bocadinho comentava ali com alguém com quem conversava que ontem estive a ver uma pequena reportagem de um aluno que agrediu a sua professora com uma faca. E um colega que foi-me visitar e estávamos os dois simpaticamente a beber um sumo. Era mesmo um sumo. Perguntava-me, mas tu, na tua área, isto faz parte da tua área? Isto não te espanta? E eu disse, não, absolutamente nada. Não me espanta nada que um miúdo chegue à escola e mate um professor. Não me espanta nada. O que me espanta é o que não foi feito para que este momento não chegasse. Isso é que me incomoda, isso é que me deixa doido. Alguma coisa ficou por fazer e que permitiu este miúdo fazer esta caminhada toda até ao expoente máximo da violência. Falta o quê aqui? Provavelmente alguém que cresceu sozinho. Provavelmente alguém que nunca aprendeu que a vida surge após o parto, mas que o encaminhamento da vida é feita pelos afetos, é feita pelas emoções e é feita pelas nossas relações. Um pequeno texto de Sebastião da Gama diz-nos assim: batem à porta. Vou ver. Uma velhinha. Ó senhor, o pintacilgo é seu? É para o recolher, que o animal apanha muito frio. Ó velhinha santa, velhinha dos livros. Naturalmente, se tivesses à mão a gaiola, soltavas o pintacilgo. Mas o que pudeste fazer é tão grande. Não sabes duas letras, provavelmente. E ainda se persiste no erro de que a grande desgraça é não saber ler. Qual coisa? A grande desgraça é não saber que os pássaros também têm frio. É esta sensibilidade que nos falta aprender. E falta que seja introduzida na família durante os primeiros tempos de crescimento. Na escola, durante o seu crescimento intelectual, que tem que ser acompanhado por este tipo de ensinamentos. Mas também na vida adulta. Mas também na velhice. Provavelmente os velhos serão os que mais percebem sobre isto. Provavelmente. Ainda que haja dúvidas sobre isso. O Sócrates, não aquele que a gente ouve na televisão, o outro, muito antigo, há quantos séculos, dizia-nos isto: aquele a quem a palavra não educar, também o pau não educará. E eu ouço muitos professores, por exemplo, queixarem-se de que os seus alunos não o respeitam. Eu ouço queixar que os seus alunos são mal educados. E tudo isto me causa alguma estranheza. Eu não deveria dizer isto porque corro o risco de algum dos meus alunos me desmentir. Eu não sou professor. Sempre disse. Não sou professor. Dou aulas há 30 e tantos anos, mas eu não sou professor. De facto, a minha carreira é uma carreira técnica. Fui professor por necessidade. Eu tinha que ter sempre uma turma para me obrigar a atualizar. Depois de me reformar,
achei que a única coisa que me restava era contar as minhas histórias aos meus alunos para que eles aprendessem alguma coisa com as minhas experiências. E é por isso que ainda hoje continuo a dar aulas. Mas eles sabem que nunca houve numa aula minha alguém que me faltasse ao respeito, alguém que me insultasse, alguém que me magoasse. E quando aparecia alguma coisa contestatária que eu tivesse que rebater, era ali, no meio da aula, envolvendo todos, que esse problema seria discutido. E assim aprendíamos todos a lidar com nós. Assim aprendíamos todos a gerir o conflito. Era assim que se fazia. Não posso, pois, perceber como é que um professor me diz os alunos hoje são mal educados. Então, eduquem-os, eles são professores. É essa a função deles, ou não será? Ou estarei enganado? E, sobretudo, a maior responsabilidade, e é por isso que eu sou tão exigente com educadores de infância e professores de primeiro ciclo, a maior responsabilidade está ali, porque ou isto nasce lá atrás, ou muito dificilmente se controlará mais tarde. É importante também ensiná-lo a sentir e a exprimir as suas próprias emoções. É importante permitir que o seu filho seja infeliz de vez em quando. Mas só de vez em quando. Se o que eu quero é atingir a felicidade, quero que ele atinja a felicidade, provavelmente eu tenho que lhe mostrar que alguns momentos são mais negros que outros. Como o tempo, como a natureza. Mas não posso deixar de ensinar também que hoje esteve um céu nublado todo dia. Mas eu sei que o sol está lá atrás. Eu sei que ele vem. Não sei se é amanhã, não sei se é depois da manhã, mas ele vem. Ou seja, apesar de todos os obstáculos que nós encontramos na vida, eu tenho que deixar esta noção da esperança. Muitos destes miúdos não sabem o que é isso. Nós estamos a culpá-los de muitos dos nossos próprios defeitos. Vejam tão simples como isto. Discute-se hoje muito porque é que os alunos levam os telemóveis para a escola, ou se deve ser permitido, ou se deve ser proibido. Mas como proibido? Fomos nós que os educamos neste ambiente da informática. Eles não sabem pensar sem o telemóvel. Pois não, mas fomos nós que os demos. Fomos nós que criámos tudo isto, nós, a minha geração. Como agora lhe dizer, então agora abdicas disso tudo, fechas isso tudo na gaveta e não podes funcionar com isso? Então o que é que me resta? Se eu acredito que determinados meios informáticos são perniciosos no uso abusivo, muitas vezes, dentro da escola, então só me resta, enquanto professor ou enquanto pai, ensiná-lo a usar esses meios. Mais nada. Se forem, falámos de politécnicos, se forem, sei lá, estive há uma semana dentro de um curso de engenharia, estive lá a conversar com alguns alunos. É impossível. A maior parte das ferramentas que eles têm para trabalhar hoje estão ali, no seu telemóvel. Não posso tirar. Se calhar tenha um tempo, desde o momento em que lhe dou um telemóvel, enquanto pai, um telemóvel, até que ele ingresse depois na escola, tenha esse tempo para lhe ensinar o uso daquilo. Todos os instrumentos são maus, todos os instrumentos são bons. Depende do uso que se lhes der. E é preciso que eles às vezes possam ser momentaneamente infelizes. E isto não é mau, porque ele compreenda que a vida não é apenas uma estrada limpinha, que não tem buracos, que não tem obstáculos. É preciso que ele crie resiliências para ultrapassar também esses seus obstáculos. Se tem que o castigar, que o castigue. Porque, como digo mais à frente, os afetos não são absolutamente incompatíveis com a disciplina. Não são. Podem-se conjugar. Mas se tiver que o castigar, porquê é que o tenho que castigar com uma cara de mau? Porquê é que tenho que fazer uma cara horrenda para lhe meter medo? E porquê é que não posso aplicar serenamente o castigo, tão serenamente como o louvor que preciso de lhe dar quando ele tem êxito? Mas não.
nós precisamos, ignoramos, na maior parte dos casos, ignoramos estas coisas. Nós queremos que o nosso filho seja o melhor do mundo. O melhor. Não é o bom, ele não tem que ser bom, tem que ser o melhor. O aluno chega a casa todo feliz porque teve um muito bom português. E diz ao pai, pai, olha aqui. Ele diz, muito bom, muito bem. Então, mas quantos é que houve? Não me interessa. Tu tens é que ser comigo. Tens que ser o melhor de todos. Infelizmente, muitos estão a se esquecer que a única necessidade que ele tem, muito provavelmente, é do reconhecimento do seu pai em como utilizou bem os seus esforços, como se esforçou, como venceu, como chegou lá em cima. É isto que ele precisa. Por isso, quando tivermos que castigar o miúdo, não nos esqueçamos do abraço, porque esse é absolutamente essencial. Muitos precisam mais. Algumas das pessoas que estão aqui provavelmente estão ligadas à educação, conheço algumas. E a verdade é que eu vou para casa muitas vezes, ser muito satisfeito, muito vaidoso dos meus bons alunos. E até um bocadinho enraivecido dos maus alunos. Deve ser ao contrário. Aqueles que não têm tanto êxito precisam mais do meu apoio, precisam mais da minha ajuda. E é isso que devo fazer. Eu sei que isto contraria todas as regras de ser professor do antigamente. Mas ser professor hoje não tem nada a ver com ser professor há 20 anos atrás. As necessidades são outras. E educar é também satisfazer as necessidades dos nossos alunos, todos os nossos filhos. Por isso, vamos abraçá-lo e vamos permitir que ele sinta que o compreendo, que o amo em qualquer circunstância. Na escola, a experimentação dos afetos e das relações é absolutamente fundamental, porque os afetos se constroem dia após dia, momento após momento. Sabem os professores todos, desde o educador de infância ao professor catedrático, sabe isto. Tudo aquilo que ele ensinar com afeto, com carinho, com dedicação, o aluno aprende. Deixa-me contar a história da pequena Inês, para vos mostrar que esta questão dos afetos e da confiança demora um tempo a fazer. Isto é, não se conhece o aluno no primeiro dia e diz, pois, este é o meu preferido. Não. Isto demora tempo. É como caminhar numa escada em que é preciso, com segurança, subir de grau a degrau. A não ser assim, corremos o risco de descer a 10 e 10 e nos estatelarmos cá abaixo. A pequena Inês era uma menina, 4 anos, que entrou pela primeira vez para a Casa Pia de Lisboa. Eu estava no jardim para receber os pais, porque eu estava ali no 5º ou 6º dia de trabalho, tinha entrado há muito poucos dias, e havia uma queixa sobre a anterior diretora de que ela não recebia os pais, ela não falava com os pais. Nós, a Casa Pia de Lisboa, e neste colégio, nós tínhamos todos os graus de ensino até ao universitário. O 12º ano, mas também as carreiras técnico-profissionais. E desde a pré. E esta menina, eu estava lá no meio e de repente ouço um choro aflitivo. E olho para o portão e está uma pequenina, de 4 anos, agarrada às saias da avó e com outra mão ao portão de ferro. Não queria entrar. A avó bem se esforçou, bem deu beijinhos, mas nem a avó a convenceu a entrar. E eu, como achava que, enfim, eu era o diretor da casa, que era uma pessoa importante, não é? Portanto, fui lá, pessoalmente, para ver se ela vinha, afaguei-a, falei-lhe com carinho e disse, esta escola é uma delícia, é magnífica, tens um parque infantil, tens uma piscina, etc. E a menina volta-se para mim com um ar tremendo e diz-me, mas tu é feio. Esta foi das histórias mais carinhosas que eu tive até hoje. Eu ali mais um bocadinho, mas como ela continuava a dizer a mesma coisa, eu desisti e fui-me embora. No segundo dia aconteceu exatamente a mesma cena. Isto para não repetir, não estar aqui a perder muito tempo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, até que ao 5º dia, eu achei que a menina também estava a ser mal educada. Que diabo, era o diretor, pá. Eu tinha muitas tarefas burocráticas
Normalmente ia para lá às 6 da manhã, que era para despachar tudo até às 9 horas, que era para depois ter tempo para estar com as pessoas. Ainda hoje faço muito isso. E um dia, quando estava cansado dessas tarefas burocráticas, pousava a caneta, saía do gabinete e ia ter com uma classe da primária ou da pré, porque eu também preciso de mimos, não é? E quem é que dá mimos? São os pequeninos, pronto. Então eu ia lá vê-los, um bocadinho egoisticamente, a tentar também, eu próprio, ser mimado. E um dia calhei a entrar na sala onde estava a menina, finalmente, entrar. Vocês sabem como são os meninos da pré. Entrou, eu costumava brincar muito com eles e, portanto, logo que eu entrei, eles quiseram lá saber mais da educadora, nem de ninguém, saltaram todos para o meio. Eu, ó tio, a menina também vem no meio, eu ó tio também, eu disse, apanhei-te. Porque é que disse isto? Porque no último dia em que eu tinha estado com ela ao portão, eu tinha-lhe dito, ok, eu sou feio, mas tu has de gostar de mim. Tinha-lhe dito isto e não liguei mais ao som. A menina ficou estática no meio da sala. Lentamente veio-me dar um abraço. Não sei ali quem é que se emocionou mais, mas eu fiquei com a certeza de que eu continuo a ser feio. Ok, ela não faz milagres, mas ela já gostava de mim. O que quer dizer que a partir dali eu poderia conversar com ela, poderia trabalhar com ela, poderia trabalhar sobretudo estas questões dos afetos e das emoções com ela. O educador deve, seja ele qual for, seja o educador pai, seja o educador mãe, seja o educador irmão mais velho, avô, professor, educador, mestre, profissional, seja o que for, precisa sempre de permitir o desenvolvimento de relações, sobretudo de relações de confiança, de prazer, entre as pessoas. Seja isto numa unidade fabril, seja isto no meio da escola, seja isto no meio da família. Sabem porque é que eu costumo muitas vezes brincar com os meus alunos, pedindo, eu vou pedir a esta senhora, gentilmente, ela é uma pessoa simpática, já estive a conversar com ela, é uma pessoa simpática, muito gentilmente e com carinho, dê-me uma bofetada. Não dá? Mas porquê que não dá uma bofetada? Esse eu agradeço. A vontade, pelo menos a vontade já não falta. Ok. Mas na altura o Percebem o que quer dizer? É que muitas vezes o aluno, o meu filho, o meu vizinho, a criança reage de acordo com a minha própria atitude. E isto eu preciso de repensar esta coisa. Mas se for outro adulto, mas se for um mais velho, a mesma coisa. Uma vez, em Leiria, eu vinha entrar numa rotunda que estava a ser acabada e vinha um carro de outra rua que não respeitou a rotunda e entrou por ali dentro e eu tive que me mandar para o centro da rotunda. Ainda estraguei um bocado o carro e tal. Eu saí de lá capaz de matar o carro. Mas com uma raiva incrível. Sem ser capaz de dominar essa emoção. Mas do outro lado, sai um senhor com as mãos na cabeça a dizer: o senhor está bem? Diga-me, por favor, o senhor está bem? E de repente eu disse: mas espera lá, eu pensei que ele vinha discutir comigo. E de repente a preocupação que ele mostrou por mim, se eu estava bem, fez-me desarmar. Fiquei ali parado, no meio da rua, incapaz de fazer coisa nenhuma. Nem sequer disse ao homem: olha, veja lá se a próxima tem mais atenção. Não disse nada. Disse: ó, olha, para isso que a gente paga os seguros, vamos resolver isto. E ali ficámos. É o louco que alimentamos. Pronto. Muitas vezes a minha agressividade, com os mais novos sobretudo, gera agressividade. Mas também no mundo do trabalho, mas também no mundo da diversão, mas também no mundo do desporto. A agressividade gera agressividade. E aquilo que a senhora me disse é que, falando-lhe com gentileza, a senhora não consegue ser agressiva comigo. Ainda que tenha vontade, não consegue. E eu penso que os meus alunos, quando disse há bocado, nunca foram agressivos comigo.
tem a ver um bocadinho com isso. Eles sabiam que o meu respeito por eles era muito grande. Ainda hoje eu mantenho essa afirmação. Só existem hospitais porque existem doentes. Só existem escolas porque existem alunos. Quem são então as pessoas importantes dentro destas organizações? Aqueles que se servem delas. Ok. Vamos avançar, que eu se calhar vou ficar até meio. Firmeza e afetos, disse-vos há bocadinho, não são incompatíveis. E às vezes é preciso saber dizer, não, nós sabemos disto. E é preciso negar. É verdade. Se calhar provocando os tais pequenos momentos de infelicidade. Mas a ideia de que estes jovens não gostam de regras não é verdade. Uma vez, num grupo de rua, um grupo sem abrigo, de jovens sem abrigo, incluiu uma jovem, nesse dia, que tinha acabado de fugir de casa dos pais. E ela confessava a outra moça que tinha fugido porque o pai vinha sempre bêbado, batia em todos, batia nela sobretudo, e até quis, por várias vezes, arrombar-lhe a porta do quarto para ir ter com ela. E a outra, que já lá estava há muito tempo, com uma voz muito triste, uma expressão triste, dizia: pois, ainda assim, o meu nem sequer me batia, nem sequer me brilhava. E de facto ela veio mostrar isto. Não é das normas que os jovens fogem. Fogem sim da cultura do vazio, em que nada significam e em que nada, nem ninguém, lhes é convincentemente significativo. Eu preciso de ser importante para alguém, meus amigos. Vocês não? Sobretudo para aqueles que mais gostamos, para aqueles que mais amamos. Então vamos saber fazer isto. João dos Santos continua a ensinar-nos. Aprendi primeiro como criança que sente, depois como adulto que vê, que os maus resultados nos estudos que se têm nas disciplinas dos professores que não gostam de nós ou nas daqueles de quem nós não gostamos. Tão simples quanto isto. Deixem-me contar a história da raiz quadrada. Se calhar alguns já ouviram. Olha, se me repetir, peço desculpa. Nunca soube fazer raiz quadrada. Aparecia-me na matemática, lá por altura do, então, segundo ano do ciclo preparatório. Aparecia-me lá isso, e cada vez que me aparecia num teste um problema em que tinha que meter a raiz quadrada, eu passava à frente. E, portanto, tinha negativa. E foi assim durante o ano todo. Eu adorava trabalhos manuais. E adorava o professor de trabalhos manuais. No terceiro ano, ou seja, no atual sétimo, já não tínhamos trabalhos manuais. Mas o professor dava fazia uns ateliês à quarta-feira à tarde e ao sábado de manhã. E eu ia sempre. E fui até ao 12º. Obviamente, eu achava aquele homem mágico, que ele fazia com as mãos tudo o que queria. E ensinava-nos e sabia estar connosco, etc. E um dia ele propõe-nos fazer uma peça em navio-modelismo, portanto, a construção de um navio. Cada um teria que fazer o projeto do seu navio, mas um projeto como se estivesse a fazer um navio real. Não é? Portanto, aquilo levava, enfim, todas as peças básicas de um navio real. E era para andar. E era para navegar. Bom, eu entusiasmei-me, decidi fazer um veleiro, um iate veleiro, e pronto, ele foi-me ajudando a fazer o projeto e depois, mais tarde, a construir, etc. Mas a determinada altura, eu que estava tão entusiasmado com ele, o professor veio ter comigo porque eu estava encostado à bancada, braços cruzados. Eu disse: não, mas não te apetece fazer nada. Eu disse: eu não quero mais construir isto. Mas maluco, então estavas tão entusiasmado com isto. Sabem, é aqui na quilha. Eu tinha que desenhar a quilha, e a quilha faz um ângulo com o casco do barco. Que é uma coisa assim, faz um ângulo com o casco do barco. Este ângulo tem uma fórmula para se calcular. Tem a ver com o peso do barco e com o comprimento do barco. E essa fórmula tinha uma raiz quadrada. Portanto, já não me interessava. E eu disse: mas tu és barco, e rapa assim de um bocadinho de madeira, um resto de madeira que lá está, tirou o lápis de trás da orelha e disse: então isso faz-se assim, olha. E eu olhava para aquilo e disse: não é assim tão simples, é mais complicado. Pensava eu.
Experimentei a fazer, no final aquilo era simples. Ainda hoje eu faço raízes quadradas sem problemas, mas lembro-me sempre que a raiz quadrada serve para alguma coisa. Eu sabia fazer a multiplicação, pois sei. Porque eu sei o que é multiplicar, porque eu sei o que é somar, porque eu sei o que é subtrair. Mas sabem o que é a raiz quadrada? Serve para quê? Para que serve a raiz quadrada? Serve para construir aquilo. E, portanto, a partir daí, tudo se tornou simples. O meu professor de matemática não me conseguiu ensinar isto, mas o professor de trabalhos manuais conseguiu. Provavelmente, porque aquele homem foi extraordinário na minha educação. Teve desgosto por um lado, o prazer e o medo pelo outro, de o ir substituir mais tarde, uns anos mais tarde, quando ele se reformou por doença, eu fui substituí-lo. E tentei sempre lembrar-me das histórias do meu colega Rivalteiro. Esta questão é absolutamente importante. Estou a passar o tempo já. Mais 5, 7 dias. Não consigo, peço desculpa. Vou ler-vos apenas algumas coisas da reflexão. Um senhor que escreveu um livro que todos devem ler, que supostamente teria sido escrito para crianças, mas não é, mentira. Também pode ser lido por crianças, mas é sobretudo um livro para pensadores e para educadores, que é o Vizinho, todos conhecem, do Saint-Exupéry, escreveu isto um dia. Agora vou-te contar um segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Às vezes é preciso aprendermos a olhar por detrás das coisas. E, sobretudo, meus amigos, por detrás das pessoas. Na minha vida profissional, isto foi absolutamente essencial. Porquê? Ao analisar um determinado caso, encontrava um indivíduo que era alcoólico, separado, desempregado de longa duração, toxicodependente, ao mesmo tempo, tudo isto ao mesmo tempo. Sabemos todos que nós temos que fazer um diagnóstico para encontrar a raiz do problema e atacar a raiz do problema. Mas qual é a raiz do problema? Foi o divórcio? Foi o desemprego? Foi a droga? Foi o álcool? É preciso, por isso, saber olhar por detrás das coisas. E às vezes o que está por detrás das coisas não é exatamente o mesmo do que aquilo que vemos por frente. Temos visto na televisão alguns comentadores julgarem as pessoas sem terem conhecimento total dos factos. Porque há muitos factos que estão escondidos. Há muitos factos que nem os próprios sabem que existem. E é preciso termos cuidado nesta atitude de julgar os outros. Felizmente, digo isto muitas vezes, na minha vida eu nunca tentei ser juiz. Juiz de profissão, nunca. Nem advogado, nem sequer depois chegar aos juízes. E dou muitas graças a Deus por isso. Porque, de facto, eu prefiro operar nos problemas, mas não ter que julgar os outros. Há muito... Um velho professor meu de antropologia um dia mostrou-nos um grande slide que era um penedo. Um penedo. Eu perguntava aos alunos, sabem o que é isto? Os alunos dizem, é um calhau, é uma pedra, é um penedo. Eu disse, não, é a minha sogra. A sua sogra? Sim. E ele mostrou outra fotografia ao lado, do mesmo penedo, mas tirada do outro lado. Lá estava a sogra dele. É preciso olhar por detrás das coisas e, sobretudo, ter a humildade de perceber que todos nós, humanos, graças aos nossos sentimentos, às nossas emoções, temos momentos piores, momentos em que não raciocinamos bem, momentos em que a nossa atividade lógica, mas simultaneamente afetiva, não consegue estar compensadas. E, portanto, todos nós, meus amigos, somos capazes de errar grandes coisas. Convenci-me disso quando estava a trabalhar na prisão-escola. Convenci-me que, depois de ouvir tantas histórias, eu também sou capaz de matar. Sou, sim, senhor. Eu sou capaz de roubar. Sou, sim, senhor. Não tive ainda necessidade de o fazer. E quem ainda não teve que passar por isso, agradece à vida o ter-lhe dado este caminho.
Porque quando conheci aqueles indivíduos e quando li os processos deles, eu fui para o meu local de trabalho a pensar se eu tivesse tido esta vida, ou esta infância, ou este acontecimento, provavelmente teria feito pior que eles. Bom, desviei-me um bocadinho, vou deixar o campo. Uma outra historinha só. Um juiz um dia mandou-me retirar 2 crianças de uma casa, de uma família. Como era meu apanágio, eu não fazia nenhum relatório para um tribunal sem ir 3, 4, 5 vezes ao meio. Eu tinha que falar com as pessoas, eu tinha que falar com vizinhos, eu tinha que falar com a quantidade patronal, fosse para quem fosse. E naquela altura fui lá. De facto, o panorama que encontrei era uma casa boa. A casa era boa em termos de construção, mas estava completamente desgraçada. O homem era vendedor de sucata e a casa estava cheia de sucata. Eles viviam todos na cozinha, faziam uma fogueira no meio da cozinha para se aquecerem, mas para fazerem a comida também, no meio da cozinha, que não era uma cozinha antiga, era uma cozinha de uma casa normal. E todo o resto das divisões estava cheio de sucata, incluindo as casas de banho. A senhora tinha um aspecto que, se tivesse a gravura dela num livro de infantil, eu diria que seria a bruxa má. O aspecto dela. O senhor, com aquelas mãos com muito óleo, etc., era um bocadinho mais cordato, mas mesmo assim com muitas falhas. Andei ali uns tempos a conversar com eles, a perceber o que é que se podia fazer ali, porque a minha opinião, e sempre foi assim, só se retira uma criança. Não se retira uma criança por falta de meios, não se retira uma criança por falta de dinheiro, não se retira uma criança por falta de condições. Não, isso pode ser dado, trabalhado, arranjado de outras formas. Retira-se uma criança quando há ausência total de afetos. E estava a passear na horta da casa com o senhor, só com o pai das crianças, e ele foi-me conversando, e às tantas diz-me: minha Maria, coitada, é assim. O senhor, mas eu gosto muito dela. E de repente aquilo foi o meu diagnóstico. Ali havia afetos, só havia que os trabalhar. Conseguiu-se arranjar um grupo de voluntários lá da terra que ajudassem aquela família. Foi difícil convencer o juiz a não retirar os miúdos, mas não retirou. Os miúdos que não podiam beber o leite da escola, porque o leite da escola tinha droga, não podiam ir a passeios, porque sabe-se lá o que é que são passeios, etc, etc, coisas destas. Só estariam na escola até ao fim da 4ª classe, ponto final, porque depois não iam para a escola porque aquilo era um vandalismo. Era essa a ideia que eu tinha. Este menino formou-se é neste momento um jovem advogado, ainda estagiário, mas penso que terá vivido uma vida, provavelmente lhe ensinou que os afetos daquela família o salvaram de um futuro pouco risonho. Não é? Tá bom? Ok. E foi aquilo que eu disse. Mas eu gosto dela, eu pensei tantas vezes. Quantas pessoas ilustres, bem formadas, moralmente corretas, seriam capazes de dizer isto a um estranho? Para uma mulher que de facto olhava-se para ela, não tinha conta para onde se virar, nem sequer pelo aspecto. Foi preciso ensiná-la a fazer muita coisa, mas os dois aceitaram a ajuda. Quer o pai, quer a mãe. A senhora punha arroz de molho para cozer no dia seguinte para os filhos. Era assim, não sabia mais. Com a ajuda desses voluntários magníficos, foi possível ter ali alguém a ensiná-los desde cozinhar, a tratar dos filhos, a higienizar. Eu fui para lá pintar com ele a casa. Durante um dia pintámos-lhe a casa toda. Depois de ele também ter feito um esforço enorme em ter retirado tudo quanto punha dentro de casa. Vale a pena, afinal, trabalhar pelos afetos na conquista da confiança. Lembrem-se, meus amigos, o meu espelho são vocês. O meu espelho é o outro. E isto tem que estar presente sempre na nossa vida. Tinha tanto para vos dizer, queria chamar-vos apenas
atenção, que isto, eu tenho gasto o tempo que me foi generosamente conferido e gastei todo com as crianças. Porque está aqui a base das coisas. Está aqui. Mas ela vai se prolongar para a vida adulta, vai se prolongar até a velhice. Minha querida colega vai trabalhar essa questão, sobretudo na vida profissional, mas na velhice queria-vos apenas ler aqui 2 pensamentos. A criança é educada para construir vínculos familiares, vínculos de amizade, vínculos com os colegas. E o idoso chega a uma fase em que começa a perder vínculos. A fase dos lutos, a fase das perdas, quando se começa a ver todos aqueles com quem se andou ir embora. Quando, por vicissitudes da vida, tem que sair da minha casa para ir para um lar. São lutos terríveis. Ou por outra, são perdas terríveis. O luto nunca é terrível, porque o luto é o instrumento que serve para adaptar a perda, nos adaptarmos à perda. Mas é preciso pensarmos nisto. Meus amigos, hoje tenta-se dar o máximo aos idosos, mas desde que eu não tenha que fazer nada. Por isso escolho o lar melhor para os meus pais, para os meus avós, seja lá por quem for. E o lar melhor, muitas vezes escolho porque vou lá ver e digo, não, isto tem conforto, isto tem umas cores bonitas, vê-se que alguém aqui tem gosto. Conheço, há bocadinho, conversava uma ex-aluna minha, que conheço 2 lares onde estão entre si 2 quilómetros. Um tem todo o luxo possível. Eu não metia lá o meu pai. O outro tem, não digo uma pobreza franciscana, mas porque tem um mobiliário muito simples, tem instrumentos muito simples, mas tem um calor humano fantástico. E aquilo que não acontece no outro, cheio de coisas boas, acontece naquele. A festa. Todos os dias a festa. Aquela gente vive na festa. Porque o pessoal que lá está entendeu que, acima de tudo, o que é importante ali são as pessoas, não as coisas, não os números, não os objetos. É importante que pensemos nisto em tudo na nossa vida. Importa-nos, sobretudo, sermos mais do que temos. E, meus amigos, quando soubermos utilizar, e penso que só chegaremos a saber quase tudo sobre isto quando morrermos, não é? Porque vamos aprendendo ao longo da vida. Mas quando soubermos utilizar melhor os nossos sentimentos e as nossas emoções, teremos uma vida mais fácil e uma vida em que todos os outros nos reconhecerão nisso mesmo. Eu sei que na vida adulta o homem é avaliado pelos seus sucessos, pelo dinheiro que tem, pela marca do carro, etc. Eu sei que é assim. E sei que o homem que se exprime com os seus sentimentos provavelmente até é mal visto e acham que ele é assim um bocadinho pouco. Mas aqueles que estão próximos de nós e que recebem ou que são alvo dos nossos afetos e das nossas emoções, esses reconhecerão sempre a sua necessidade de mostrar o seu respeito para nós. E isto é o melhor que eu posso exigir da minha vida. Muito obrigado. As conversas com o café para a gente ir falando. Mas eu não sei o que aconteceu aqui, ficou tudo assim muito calado. Podemos falar. Podemos falar. Podemos falar. Eu, dado a evolução do tempo, vamos ouvir agora a doutora Fernanda e depois, se calhar, no final, vamos aqui fazendo um levantamento de questões, interagindo. Eu acho que vou fazer isto mais breve, que é para ver se isto ganha aqui o clima de tanta emoção. O que eu gostaria de dizer, e devo dizer que não é por simpatia, em primeiro lugar agradecer à vereadora, agradecer a todos que estão aqui, no fundo do coração, mas também agradecer a sua partilha. E acredito que não é só para lhe agradar.
a sua partilha teve muita, e gerou em mim muita emoção. São coisas profundas que exigiu ao longo da sua experiência de vida uma maturidade e uma empatia que eu consegui senti-la quando transmitiu a sua história. E por isso eu acho que tem muito valor. Porque os homens e as mulheres que eu encontro no trabalho vão carregados destas emoções, destes sentimentos. E isso é realmente aquilo que é mais forte. Eu costumo dizer que há escolas para aprender matemática, física, biologia, mas não há nenhuma escola para aprender a gerir emoções. É porque o ser humano é um ser emocional. Como é que eu me controlo a minha raiva? Normalmente vivemos numa sociedade que temos sempre, eu falhei, mas quem é que falhou? Alguma vez refletimos sobre onde é que teve o início e o fim? Se fui eu, afinal, se foi o outro, se foi a comunicação, se foi a minha verbal, o meu não verbal, o que é que gerou aquilo, afinal? Não questionamos as nossas emoções. Não questionamos as nossas atitudes. Não questionamos nós próprios. Estou a falar para mim. Costumo dizer que estou numa fase de vida em que estou a tentar conhecer-me cada vez mais. Se calhar agora é que eu ter começado a ser gestora de recursos humanos, mas não, foi ao contrário. Fiz o percurso todo e agora é que estou preocupada em me conhecer. Com autoconhecimento, com autocontrole emocional, embora seja, confesso, algo que me preocupou ao longo desta vida. Ou seja, nós somos educados numa sociedade que fomentou a inteligência cognitiva, e é isto que eu trago aqui agora, é que o homem, e cada vez mais, como eu vou dizer aqui, quer a indústria 4.0, quer a sociedade 5.0, exige inteligência emocional. E caramba, não vale a pena resistirmos. O telemóvel existe, a informação está acumulada na nuvem, os robôs existem, a realidade aumentada existe, não vale a pena. Amigos, o mundo mudou. O mundo mudou. Eu ando há 35 anos, 5, desde essas mais ou menos um bocadinho antes, a dizer e a tentar nas empresas que as pessoas desenvolvam competências emocionais. Porque o futuro está no desenvolvimento das competências emocionais. Hoje eu compro emoções. Eu compro um carro se ele me transmite uma emoção. Não? Eu escolho um amigo porque ele me transmite uma emoção. Tudo são emoções. Durante estes 30 e tal anos, andámos nas empresas, falo eu que sou psicóloga social das organizações, a tentar influenciar para cima, para baixo e para os lados, naquilo que é a liderança 360 graus, tentar influenciar a mudança de mentalidade. Homens e mulheres que chegam ao emprego são iguaizinhos à criança, ao adolescente, ao adulto, que o meu orador antecedente falou. São pessoas cheias de emoção, que trazem as suas emoções para o local de trabalho. Esta é que é a realidade. As organizações são um depósito de emoções. E nós só temos que as gerir. Mas também as temos que desenvolver. Quem diz, como o orador antecessor disse, nós estamos sempre a educar. Eu costumo dizer que já disse se calhar aqui algumas vezes, que nas empresas eu sempre me senti um bocadinho o educador, o diretor da escola, desculpa lá. Embora, porque a pessoa tem que sempre corrigir comportamentos, alterar comportamentos, levar as pessoas à reflexão, à autorreflexão, a ponderarem sobre aquilo que fazem. E às vezes elas nunca reclamam. Que pena. Se elas nos ouvissem mais cedo, como seriam mais felizes? Como seriam mais felizes? Acho que interagir na empresa, como sempre foi o meu corpo, onde eu realmente sempre estive, não me permitiu ter outra opinião. Educar é também educar os pais, educar os adultos, desenvolver competências e transformar o mundo. Durante 30 e tal anos transformámos pouco o mundo. Eu costumo dizer que a minha geração foi péssima, egoísta, consumista. Felizmente temos aí a geração milênios, gente com um valor incrível, estão-se nas tintas para o ter, e o que eles realmente querem é o ser, que no fundo foi aquilo que nós tantos anos procurámos fazer nas organizações, não é, Pilar? Era despertar os seres, despertar as emoções, que as pessoas refletissem, corrigissem comportamento, corrigissem atitude, comunicassem de outra maneira. Era na verdade. Mas não conseguimos. Fomos fazendo pequenos progressos. Uns evoluíram, desenvolveram-se,
outros não nos ouviram, não nos quiseram ouvir, não se desenvolveram, mas a verdade é que o mundo do trabalho hoje não tem hipótese. Temos 5, 10 anos, ou nós estamos todos no mesmo lado e não estamos a questionar se tem telemóvel ou não tem, não interessa nada disto, temos que viver, a digitalização chegou e nós temos que mudar o nosso comportamento. Ponto final, parágrafo. E uma coisa é certa, já está fora de moda. Sou o burro velho não aprende línguas. Démodé. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Démodé. Não tem. Está fora. O trabalho, a vida pessoal fica à entrada da fábrica. Grande disparate. Completamente. Só dizemos disparates. Andámos 30 e tal anos a dizer disparates. Nós sabíamos que isto era mentira. Aliás, eu e a Tília conhecemos por uma razão. A competir. Isto não tem nada de verdade. Isto está tudo, o paradigma é outro. Portanto, vamos então não ser resistentes à mudança e aceitar evoluir, aprender, reaprender e, sobretudo, refletir. Refletirmos sobre cada um de nós. Eu acho que estas conversas com o café são isto. Um momento de reflexão. E de reflexão do nosso eu. Porque isto faz parte da inteligência pessoal. Ok? Vou só aqui falar uma coisinha, senão não falo nisto. É mau, não é? Para dizer que o que trazemos e levamos na nossa mochila durante a nossa vida é só isto. Afetos, relações e emoções. E o local de trabalho não é diferente. O mundo organizacional não é diferente. Temos pessoas, temos emoções, ok? E temos que agir. E, portanto, vamos já, de uma forma descomplexada, perceber que quer no infantário, quer no lar, quer numa empresa com fins lucrativos, isto é igual, ok? São pessoas, são emoções que ali estão. E nós temos que tornar as organizações flexíveis e abertas à emoção. Senão, o que é que acontece? Morremos, não sobrevivemos. Portanto, eu diria que como as organizações são feitas... Eu peço desculpa porque isto cortou, não sei porquê, também não vou agora indagar. Cortou. As organizações são feitas por pessoas e os negócios com sucesso têm aqui alguns ingredientes que são muito importantes, que é dedicação, vontade, propósito e envolvimento. Não vale a pena falar aqui em teorias organizacionais. Não é para isso que aqui estou, é para refletir. Tudo isto, amigos, são emoções. Ponto. Como é que eu crio a vontade? Como é que eu crio dedicação? Como é que eu crio envolvimento? Enfim, isto tudo são afetos, emoções e relações. Muitas vezes, no local de trabalho, um chefe diz ao um que tem 10 pessoas para fazer horas extraordinárias. Ele não consegue fazer pedidos para ir nenhum deles. Mas porquê que algum consegue? Porquê que outro consegue? Há um que consegue convencer. Pois é, tem alguma coisa que os outros não têm. Ou seja, tem uma fibra óptica mais de inteligência emocional e menos de inteligência cognitiva. E é aí, nessas competências, que eu vou levar aqui uma pequena reflexão, só dizendo que o mundo está a mudar, a globalização, a tecnologia, a digitalização, não interessa. Estes dois fatores são importantes para nos ficar em frente, e nós, nas organizações, nas empresas, enfrentamos desafios brutais. E vou dar aqui, só para não vou falar na robótica, nem vou falar já nada disto. Não vale a pena, porque vou passar. A tecnologia precisa ser integrada, não vale a pena, ela é uma realidade. E nós todos temos que estimular a liberdade criativa e a diversidade. Ora, como é que é possível, com seres emocionais, nós conseguimos estimular a criatividade e a diversidade? Pois é que as novas gerações, às vezes dizemos, a tecnologia está a dominar o mundo. E as pessoas estão com medo de perder empregos, porque a robótica vai substituir o trabalho repetitivo e monótono. Mas, caramba, ela está a enfatizar cada vez mais as pessoas. Ela está a querer desenvolver competências cada vez mais nas pessoas. Competências de criatividade, inovação e empreendedorismo. Está constantemente a despertar mais inteligência emocional. Ou seja, as organizações têm que se formatar, certo? As empresas, e têm que criar condições para estas gerações. Querem ver? O mundo está, como nós dizemos, o mundo é VUCA, é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo, e cada vez mais temos estas questões. Horários flexíveis, teletrabalho, equipas digitais, enfim. Esta é a realidade que chega às organizações. Juntamente com emoções, que são estas pessoas. Querem ver?
são estas pessoas sendo os millennials, que são os trabalhadores do futuro. Eu não quis trazer aqui nenhum lista exaustiva, só trago aqueles 4 pontos essenciais para vocês compreenderem como é que são os jovens, hoje, as novas gerações que estão a chegar ao futuro. E, portanto, são pessoas que têm uma enorme consciência social, têm um enorme sentido de cidadania, esta é que é a verdade. Em termos emocionais, querem se sentir úteis, querem ter uma missão no mundo e querem contribuir para um mundo melhor, enquanto a nossa geração não conseguiu fazer isto. Eles têm isso como essência fundamental. Querem socializar, querem estar conectados uns com os outros, dentro e fora da empresa. Claro. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, já foi. Não é? Eles querem falar sobre o negócio, querem participar, querem dar a opinião dele, querem ser parceiros do negócio. Estes são os trabalhadores, novos trabalhadores que temos na empresa. Portanto, como é que vamos fazer com hierarquias? Só fala do chefe ao subordinado. Desaparece, obviamente, deixa de haver hierarquias, não pode haver. As empresas e organizações têm que se adaptar a estas novas necessidades. Têm que criar equipas de projeto, não é? Ponto final, em que são completamente achatadas. Não tem aqui, não há uma relação entre chefes subordinados, talvez entre líderes e liderados, de alguma vez em que hoje eu sou um líder no projeto, amanhã será outro. Estas são as organizações que têm que ter flexibilidade para se adaptarem ao futuro. Porque isto são emoções. As pessoas querem partilhar, querem comunicar, querem se sentir úteis. O que é que está por trás? É emoções. É ou não é verdade? Para nós satisfazermos estas emoções, temos que ter necessidade de trabalharmos todos outras competências. E é evidente que deixa de haver, tem que haver gestores muito bem preparados e líderes muito bem preparados. Hoje falamos de que as empresas têm que ser os melhores locais para trabalhar, temos que estar atrativos. Não sei se vocês sabem, hoje no mercado de trabalho de RH já não conseguimos ter pessoas. Há muitos profissionais que nós não conseguimos ter, porque somos mais exigentes, do ponto de vista da inteligência emocional, correto? As nossas exigências, as nossas necessidades mudaram e, portanto, nós hoje nas empresas queremos profissionais que tenham fortes inteligências emocionais e, a verdade, também tecnológicas, obviamente, também outras competências mais hard, mas que tenham, sobretudo, capacidade para criar, para inovar, para acrescentar valor. Portanto, nós temos que, inevitavelmente, criar empresas e organizações completamente diferentes, em que eu acho que nós temos que desenvolver todos muitas destas competências que ali estão, que é a criatividade, a inovação, a liberdade, a flexibilidade, a adaptabilidade e que estão na base daquilo que eu costumo dizer, a gestão das emoções e inteligência emocional. Não há funções rígidas, não há empregos para toda a vida, não há pessoas a fazer, nem os jovens querem, os millennials, eu só dei ali 4 ou 5 características principais, mas eles não querem, eles querem fazer diversas coisas. E, portanto, nós só temos que nos adaptar a esta realidade, a estes novos trabalhadores, novos parceiros que vão trabalhar connosco, certo? E que querem aprender continuadamente, mas querem também crescer do ponto de vista de desenvolvimento. Ou seja, voltamos ao ponto de partida, isto só para não ser muito exaustivo. É que realmente é a inteligência emocional que está no educador, que está em qualquer ser humano, que é importante nós refletirmos aqui, eu depois deixo isto para vocês refletirem, teria isto mais complexo, mas desbloqueei isto tudo. Eu faço sempre uma coisa diferente daquilo que me põe, portanto, espero que não peca, depois temos o debate, e isso é que é interessante, que é perceber que, afinal, nós temos que ter inteligência emocional, ou seja, temos que usar a razão para compreender, cada um de nós, para lidar e compreender as nossas emoções e as dos outros. E, portanto, nós temos que recorrer às emoções para muitas vezes interpretar aquilo que se passa à nossa volta e assim tomarmos decisões mais racionais. Há pouco, quando aqui entrei, comecei a conversar com alguém que ali estava e disse que nada é por acaso, ou seja, cada vez mais cérebro, coração e intuição se cruzam naquilo que é a nossa vida. Porquê? Porque a nossa vida e as nossas competências são profundamente emocionais. Portanto, nós temos que trabalhar estas emoções. Há muitas definições sobre o que é esta inteligência emocional, mas a verdade é que se nós temos que tornar lugares, as organizações lugares, para as pessoas serem felizes, para gostarem umas das outras, temos que desenvolver emoções entre elas, não é? Conexões, para que elas possam estar a trabalhar com quem gostam
e por terem ser mais produtivas, mais eficientes, mais criativas e tudo mais que eu aqui não vou dizer. Ou seja, é importante que as pessoas tenham consciência de que estas inteligência emocional de que falo tem a ver com a maneira como eu gero das minhas emoções e dos outros, aquilo que muitos teóricos falam, para já que tenha a minha consciência de mim e a minha consciência dos outros. Vivemos durante até agora em organizações completamente ditatoriais, completamente egocêntricas, que não ouviam ninguém, e aliás, até se dizia, os todos, que ele não era pago para pensar, nem para dizer, era para executar. Portanto, isto está tudo fora, estes paradigmas. É importante que nós tentamos perceber que isto, mas já está há muitos anos, sabem? Fico triste de sentir que há muitos anos trabalhamos nas organizações a dizer uma coisa para cima, para baixo e para os lados, e agora ainda não estão lá muito alinhados, mas finalmente começam a perceber que, enfim, todos temos que conversar, todos temos que partilhar, afinal temos todos a opinião sobre tudo, não é? Porque o mundo é tão volátil, tão ambíguo, é necessário rápidas adaptações que apelam de facto à nossa criatividade e à nossa liberdade e à autonomia e à opinião de cada um. Mas depois temos que ter muito desenvolvida a questão da inteligência emocional. Temos de saber comunicar, saber perceber a emoção, a minha, a emoção do outro, saber gerir as emoções, e isto é que é complicado. E é aí que eu acho que deve haver escolas, e que como aqui, que hajam escolas, hajam cursos de empatia, cursos de gestão emocional. Mesmo a semana passada, no Politécnico, achei muito interessante, estava uma demonstração sobre coisas que às vezes nós nem sabemos, sobre a realidade aumentada. Eu fui assistir, e aquilo que está é interessantíssimo para vencer fobias, para eu perceber como é que reage perante uma ameaça de um incêndio, por exemplo, como é que eu reajo perante uma agressividade de uma outra pessoa. E isto poderia ser laboratórios que nós teríamos para fazer esta... Eu disse isto lá, era excelente ter aqui cursos para desenvolver uma coisinha destas. Eu não digo todas, mas para que nós possamos conhecer e conhecermos a nós próprios e desenvolvermos, não é? Porque, como disse muito bem, todos nós somos capazes de matar. Todos nós somos capazes de matar. É preciso. É algumas nuances. E, portanto, é importante conhecermos os nossos limites, sabendo nós que não temos limites e sabendo nós, pelo menos, o que é que desperta em nós, quais os comportamentos, quais as atitudes que despertam em nós emoções negativas. Porque é isso que fazemos nas organizações. É que tentamos sempre apagar as emoções negativas, trabalhando-as, mas nos sítios e nos locais onde realmente vais trabalhar. É possível realmente irmos anulando essas energias negativas, como nós dizemos, esses comportamentos negativos, para criar equipas positivas. Muitas vezes somos mais mal vistos. Encostou aquela ao lado, mudou o outro para o departamento, é ou não é? Tirou-o daquele sítio. Enfim, passámos anos a fazer isto, não é, Paulo? A olhar-nos para nós de lado, a pensar, tu agora está aquela ali arrumada, porquê é que ela está para ir para a rua? Pois, estão a ver o que é que eu estou a dizer? Estamos a tentar perceber que há realmente emoções negativas que estão a ser prejudiciais para a própria pessoa, embora ela não tenha disso percepção. Atenção, ela não tem, porque eu não posso estar num sítio a fazer uma coisa mal feita, não apreciada, sem reconhecimento. E o que é que eu estou a contribuir para mim? Nada. Estou para a minha própria autodesvalorização, para me anular, para não continuar a desenvolver-me. Não é? Estou a contribuir para empobrecer em termos de conhecimento. O que eu quero dizer com isto é que é extremamente importante nós percebermos que quer a autoconsciência, a autogestão, a consciência social e as competências sociais vão ser determinantes. Não, se já são hoje, e já são há muitos anos, vão ser cada vez mais importantes à medida que vamos para uma sociedade 5.0. Porque temos muita tecnologia, já vivemos com excesso de informação e precisamos, obviamente, de ter competências de relação e de afeto que faça aquilo que eu chamo a relação entre a tecnologia, os robôs e as pessoas. Porque isto vão ser as equipas do futuro. Esta é que é a realidade. Sem ser muito exaustiva, mas bastante disponível para qualquer que seja a vosso... Porque eu acelerei, porque ele foi mais longo, eu não quis... vou só aqui dizer, para lembrar, muita gente pode não ter este conhecimento, o que é a autoconsciência, que é a consciência dos nossos próprios estados. Não sabemos, vamos para o trabalho, não sabemos muito bem, não paramos para pensar. Eu vou dizer assim,
porque eu, como estou adepta, e agora vou daqui para um workshop espiritual, vejam lá como é que as pessoas vão evoluindo, porque eu estou muito preocupada em realmente ter consciência dos meus estados, embora eu devo dizer, a cada 1 hora eu só tenho consciência do meu estado 5 minutos. E já é muito, dizem os teóricos. Agora vejam lá a quantidade de vazio. A sério, isto é uma reflexão que eu vos desafio, adultos, crianças e trabalhadores das organizações. Nós só temos consciência dos nossos estados emocionais em 1 hora, 3, 4 minutos. Isto é de um vazio atroz. Não é? E em vez de queremos conhecer os outros, se calhar devemos desenvolver cursos, ok? Para que as pessoas se possam conhecer a si próprias. Há pessoas que nascem, crescem e morrem e infelizmente não se conhecem. São aquilo que os outros queriam que elas fossem. Pronto, eu não vou entrar por aí, vou só ao entanto, não dá, e depois também ser capaz de uma autoavaliação rigorosa. Eu costumo dizer que aquilo que mais me atormentou estes 60 e tal anos de trabalho foi ir para casa e avaliar se estava a ser justa, se não estava a ser justa. Isto para mim é que me destruía, consumia-me, ok? Porque estas autoavaliações têm que ser muito rigorosas. E muitas vezes, nem no casamento fazemos autoavaliações rigorosas. Não é? Nem no casamento. Não é? Quando há divórcios, quando há perto, quando há boca, as pessoas nem aí conseguem, porque estão muito contaminadas com o afeto. Não vale a pena. Portanto, não só no trabalho, como na vida, é importante nós fazermos esta autoavaliação bastante rigorosa e termos autoconfiança. Porque a confiança conquista-se dentro de nós próprios. Desenvolvemos, ok? A confiança é algo que nós temos que trabalhar. Porque os outros só nos veem confiantes depois de nós já termos um processo de autoconfiança. Ninguém confia em nós se isto não existir. Portanto, muito mais do que a comunicação, do que é dito, como é dito, enfim, não vamos aqui, apetece-me, não dá, não vamos esmiuçar, eu só consigo estabelecer relações de confiança se eu tiver autoconfiança. E, portanto, estamos a falar em inteligência emocional, aonde? Na escola, no lar, em qualquer organização. Eu também sou psicóloga das organizações, se calhar por isso falo no geral. A autogestão é a tal história do controle emocional. Eu costumo dizer que todos nós temos... Uma coisa é aquilo que eu acho que faço numa determinada circunstância, outra coisa é, efetivamente, aquilo que eu consigo fazer numa situação específica. Como é que eu reajo no trabalho depois de ter uma perda? Ou quando acontece uma perda, por exemplo. É este autocontrole das emoções, da impulsividade. A maioria das coisas que acontecem em empresas, devo dizer que eu costumo dizer, eu perdoo muitas vezes a empresa, porque as pessoas realmente não pensaram, reagiram impulsivamente, disseram o que não deviam dizer, não pensaram naquilo que diziam. E a maior parte do mau comportamento e da improdutividade também vem deste menor autocontrole das suas próprias emoções. Eu não quero ir muito a fundo, peço desculpa, só quero que vocês percebam quais são, o que é inteligência emocional e, pelo menos na ótica de um teórico, e perceber o que é que realmente cada uma delas tem. O ser inspirador de confiança, que é tal, faz parte da primeira, outra grande. A consciência, temos consciência de nós e dos outros. A adaptabilidade, as pessoas se adaptam mais facilmente ou não, e até eu me adapto melhor se realmente tiver à minha volta pessoas diferentes. É preciso ter a solução. A orientação para o sucesso, andamos todos aqui a querer sucesso, não vale a pena. Queremos todos ter sucesso, ainda bem que todos temos ter sucesso. E, portanto, perceber como é que gerimos os nossos fracassos. Porque a vida, como alguém dizia, é como aqueles aparelhos de medição do ritmo cardíaco. Quando morremos, é uma linha reta. A vida é isto. É ou não é? Altos e baixos. Então temos de saber lidar com as nossas fragilidades para que elas, de facto, no comportamento se revelarem como pontos fortes e construírem aquilo que é sólido em termos de inteligência emocional. E, claro, a iniciativa. A consciência social, eu poderia aqui 3 horas a falar. Aliás, em Harvard há cursos de empatia. Portanto, não vale a pena falar aqui. Mas eu compreendo muito
Compreendo muito o que ele me disse. Mas a verdade é que eu estou a ouvi-lo 3 minutos e 2 minutos eu estou a pensar naquilo que vou dizer a seguir. E ponto final da nada. Ok? O que significa que não estamos a ser empáticos. E estou a ouvir. E a sentir. Será que eu estou a sentir aquilo que o outro me está a dizer? É um treino, de facto. Poderia enumerar aqui cada componente destas da inteligência emocional para nós percebermos que a vida é realmente afetos, emoções e relações, mas tudo parte daquilo que é uma competência muito ampla, que é a inteligência emocional e que tem todas estas nuances aqui. Só para terminar, as competências sociais. Todos nós sabemos que temos que desenvolver competências sociais, as relações. E que são relações para a vida ou são relações pontuais, que não duram nem um minuto. E nas empresas nós temos de defender cada vez mais, até porque a tecnologia, a robótica e a interação é diferente, temos que desenvolver, vocês estão muito tempo sozinhos, desenvolvendo projetos, e precisam cada vez mais da interação de todos estes variáveis e, portanto, precisam de competências sociais. Hoje dizemos, os jovens não desenvolvem competências sociais, porque estão agarrados a um jogo e estão a interagir com o mundo inteiro. Não estão a desenvolver competências sociais. Bom, ok? São é diferentes das vossas. Também é bom desmistificarmos um bocadinho isto aqui. E pronto, tudo isto, criar laços, relacionarmos uns com os outros é fácil. Ficarmos amigos para a vida é difícil. E, portanto, se eu tiver isto no emprego, eu tenho envolvimento. Quando eu pedir um elemento para trabalhar horas extraordinárias, eu tenho 5. Se tiver gente, se eu tiver estas competências e, ao mesmo tempo, sempre for capaz de desenvolver nos outros estas competências. Estão a ver? É um processo, isto é complicado. Mas a verdade é que é assim, eu não quero só fazer aqui isto, só vou acabar isto, nem quero falar mais, porque tinha assim muita coisa, não vou dizer. A verdade é que nós temos organizações altamente produtivas, temos ambientes felizes, temos um bom clima de trabalho, temos equipas positivas, quando formos capazes de desenvolver em nós e nos outros competências de inteligência emocional. E a verdade é que não somos todos iguais. E temos que ter alguma paciência, tolerância, para sermos capazes, dentro da diversidade das nossas equipas, para falar muito concretamente, porque as equipas muitas vezes já estão constituídas e, portanto, temos que ir com elas e temos que despertar nelas, de facto, em vez de apontar o dedo. Eu tenho alguma dificuldade, porque estou aqui gente com quem eu já trabalhei durante muitos anos, e como gestora de recursos humanos, e devo dizer que aliás, vou começar logo por ti, eu nunca fui uma mulher de julgamentos. Nunca fui capaz de julgar ninguém. E se o fiz alguma vez, ou se alguém interpretou assim, as minhas desculpas. Eu apenas tento que a pessoa desenvolva, tenha consciência de que aquele ponto ela pode não ver. Ela pode não se ter apercebido. Agora, julgar, para me julgar a mim, que era muito difícil, criava muita depressão e angústia. Quanto mais os outros, obviamente que nós temos de ter a capacidade de desenvolver em nós competências de inteligência emocional, é uma vida para isso. Mas quanto mais depressa começarmos esse caminho, mais felizes somos, mais as organizações onde nós trabalhamos são felizes. Entende o que é que eu quero dizer? Eu queria mesmo julgar. Eu tenho muito medo. Portanto, agora vamos para o discurso, está bem?